Você tem 36 anos, fez 2 estimulações e tem embriões aneuploides. O que pode ser? Não dá para dizer para você exatamente o que é. Claro que eu suponho que você e seu marido tenham feito o cariótipo para ver se não há uma possibilidade maior de ter embriões aneuploides. Mas o que fazer numa situação como essa? Suplementação pode ajudar, mudar o protocolo pode ajudar. Tudo isso pode ser uma simples coincidência, mas não tem jeito. Uma outra opção aos 36 anos é não fazer a biópsia embrionária. Sabe que às vezes existe uma incidência elevada de embriões aneuploides e às vezes isso não representa a verdadeira situação. É ousado, eu sei que estou sendo ousado nesse comentário, mas é uma ousadia razoável aos 36 anos. Se não for isso, mude o protocolo, mude a suplementação e tenha fé. E para completar, vou te falar uma coisa. Se você entrar no site do Norbert Gleicher, que ele é um médico da Faculdade de Nova York, ele tem umas posturas muito interessantes. Ele é um médico interessante, ousado também. Ele já fez muitas pesquisas e comentou que hoje em dia o número de bebês nascidos por ciclo de estimulação iniciado diminuiu nos últimos 10, 15 anos. Sabe por quê? Muita biópsia embrionária, muito embrião desperdiçado, está nascendo menos crianças. E ele tem muitas situações que ele contou, como a sua, que nunca tinha um embrião euploide, e aí ele transferiu sem a biópsia, engravidou. Eu tenho casos como esse, e no meu site tem um capítulo que é biópsia embrionária, um castelo de areia. Eu conto de vários casos de embriões aneuploides que implantaram com bebês normais. Por isso é uma ousadia razoável, mas aí precisa que vocês estejam de acordo a enfrentar essa possibilidade. Não é para qualquer... Na minha resposta anterior eu coloquei o link para o Norbert Gleicher. Ele é realmente um médico interessante, não é mocinho não. Ele tem todo fim de ano, em dezembro, tem um congresso só dele. E tem coisas extremamente ousadas, mas interessantes. Às vezes ele abusa um pouco, às vezes. Mas eu sei filtrar exatamente o que ele faz. E vou colocar aqui também um que eu ponho sobre reprodução assistida, que eu escrevo reprodução assistida um castelo de areia. Diga-se de passagem que esse título sobre um castelo de areia eu roubei dele. Ele deu um congresso aqui no Brasil falando dessa maneira. Eu achei incrível associar um castelo de areia. Aquilo que parece uma maravilha, de repente vem uma onda e desmancha tudo. E não é tudo isso que acontece. E aí eu vou contar uma coisa que é muito interessante sobre a biópsia embrionária. Antigamente se fazia a biópsia embrionária no dia 3, depois se percebeu que não valia nada. Depois veio o CGH, depois se percebeu que não valia nada, e os embriões seriam jogados. Depois veio o NGS, que é um upgrade do CGH, e que era melhor, muito bom, mas se viu que não era tão importante. Aí veio a descoberta do mosaico de alto grau, mosaico de baixo grau. Antigamente o mosaico eram descartados, e agora se descobriu que o mosaico de baixo grau tem uma chance muito alta de implantação e nascer bebê saudável. E quantos embriões não foram descartados nesse período? Por isso que devemos ser sempre equilibrados com exageros. Tem essas recomendações da biópsia embrionária. Eu sou muito a favor da biópsia embrionária, como qualquer tratamento, desde que acrescente e ajude a melhorar os resultados. Não sou contra, com 36 anos, depende da sua história, mas também precisa ser muito bem ponderado se realmente esse é o melhor caminho. Esse não é um pensamento meu ou do Dr. Gleicher. Tem outros que pensam, mas muitos outros que contestam o exagero das biópsias embrionárias. E aqui eu ponho um link para essas reflexões que tem o nome de biópsia embrionária, um castelo de areia. Tá aqui o link, quem quiser saber por que eu tenho essa preocupação. Lá eu explico todas essas publicações que são conhecidas no mundo inteiro. Uma foi até de 2, 3 meses atrás, sobre uma mulher que transferiu 12 embriões aneuploides na célula gemelar totalmente normais. Tá lá para quem quiser saber mais alguma coisa sobre esse assunto. É o que tem pouca coisa, mas tem muito mais publicações a respeito desses assuntos. E uma pergunta a seguir, falando sobre mosaico. Mosaico, toda vez que me apresentar mosaico de baixo grau, como critério eu ponho mosaico de baixo grau com um cromossomo com um número menor do que 12, 5, 6, 7, 8 até 12, a princípio eu acho bom. Mas eu sempre passo com a geneticista do laboratório que fez o exame para ver quais são as implicações. E aí, junto com a paciente, aí vai ser negociado se ela é disposta a ele correr esse risco. Na maioria das vezes,
eu convenço ela a fazer mais uma estimulação ovariana, deixo congelado o embrião de baixo risco, de mosaico de baixo risco, e para uma outra oportunidade, mas de preferência, eu faço uma nova estimulação, mas vai depender da opinião do geneticista, viu? Não sou eu que vou falar, tem que fazer ou não, que eu gosto de dividir a responsabilidade com o geneticista, que ela sim é uma pessoa tarimbada, qualificada, que vai pesquisar e vai mostrar todos os detalhes do risco de transferência em. Você está falando desse beta positivo dessa semana, que eu comentei que era um endométrio difícil. Então eu vou te falar tudo que foi feito para ela, e você fala que é minha paciente, é aquilo que todo mundo sabe, e se for o seu caso, eu também fiz para você. É mudar a via do estradiol, via vaginal, associar sildenafil, tadalafil, usar o hormônio do crescimento, mudar a suplementação, usar até o PRP em situações específicas. Tudo isso pode ser feito. Usar o hormônio do crescimento eu gosto muito, então não tem segredo nenhum. Ciclo natural modificado, a gente tenta tudo. E aí tem uma opinião que nós temos que agora foi estudo, agora está bem razoável. Vamos em frente e tudo está certo com muita fé. Nada que você não saiba. Sim, exatamente isso. Quando você faz a fertilização, você vê no segundo dia que tem 2 pronúcleos. Se tiver 3 pronúcleos, por exemplo, ou 1 pronúcleo, é altamente sugestivo de ter um embrião com aneuploidia. Antigamente se descartava esse embrião. Hoje em dia você faz o PGTA Super, o Plus, e aí você vai identificar que às vezes aquele que era 3PN, por exemplo, pode ser um embrião euploide. São aquelas evoluções da biópsia embrionária do BGTA que eu comentei agora há pouco, que não para de evoluir. Tudo vai evoluindo. Nossa, quantas coisas que vão se modificando com o tempo. Impressionante. E eu falo que até pouco tempo, 3 pronúcleos descartados. Então, é assim. A vida é assim. As coisas vão mudando, mas tem que estar atento. Sempre volto a falar. Equilíbrio é fundamental. Nossa, você é muito chique, você já colocou a sigla nova dos ovários policísticos. Antigamente era SOP, de Síndrome dos Ovários Policísticos, e agora mudou a sigla para Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Isso é verdade. Na verdade, só mudou a sigla, porque o conceito mantém-se o mesmo. É uma doença que não é só dos ovários, é um problema metabólico. Quem tem ovário policístico realmente tem problemas metabólicos, resistência à insulina e outras coisas mais. Então, se a pergunta é se quem tem a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, se pode engravidar naturalmente, igualzinho era o SOP, pode sim. Aí precisa ver se as trompas estão desobstruídas, não tem outro fator, o sêmen está normal, mas o conceito de poder engravidar naturalmente pode. Se tiver uma menstruação irregular, tem que estimular, talvez um curso programado seja suficiente, aí tem que estudar. Mas a resposta é sim, pode. Sim, orar sempre é importante. Qualquer situação, a gente reza. Do começo ao final, quando engravida, no desenvolvimento da gestação, quando está no parto, depois que nasce o bebê. Olha, filho é assim. A gente reza o tempo todo, desde a concepção até os 80 anos de idade do seu filho. Porque filho é uma preocupação eterna, mas é uma preocupação boa. As minhas filhas são grandes, eu continuo rezando todos os dias para que Deus abençoe elas todas, que dê saúde, que dê uma vida maravilhosa, que dê equilíbrio para qualquer atitude. Então, orar é fundamental em todas as situações. Depois do beta positivo, eu e a clínica IPJO, nós acompanhamos até 12 semanas de gestação. Se for em São Paulo, vem fazer os ultrassons assim, cada 14 dias, dependendo da gravidez, o cuidado que tem que ter. Se for de outra cidade, de outro estado, ela faz fora e nós vamos sempre opinando sobre alguns detalhes. Ela procura um obstetra local da cidade onde ela mora e nós vamos coordenando o que é necessário naquele período até 12 semanas. Quando bater 12 semanas, aí já é um cuidado estritamente obstétrico e fica a critério do obstetra que ela contratar para acompanhar a gestação. Se houver dúvidas, nós estaremos sempre disponíveis para palpitar sobre a gestação naquilo que tiver ligação com o tratamento de reprodução assistida. Sim, nós temos alguns embriões doados. Eu sempre comento aqui também que, para mim, embrião é vida. E quando alguém quer descartar, eu tento convencê-la a não descartar e doar para um outro casal, porque se eu fosse um embrião, eu preferia muito mais nascer do que ser descartado. É o meu ponto de vista, mas eu respeito a opinião do paciente. E temos, sim,
Agora, às vezes a compatibilidade de quem doou o embrião com quem vai receber precisa ser muito clara, o tipo de sangue, o perfil físico, porque normalmente as pessoas não querem revelar publicamente que foi o seu filho que foi o embrião doado. Então, essa harmonia às vezes não é simples, mas nós temos sim, e aí a Mariana que coordena isso tudo, que ela sabe quais são os embriões doados. Eu acho muito interessante receber o embrião, gestar e dar à luz ao embrião doado, são as coisas mais lindas do mundo. Eu adoro ver o nascimento, quando mando a foto de um bebê nascido e é o embrião doado, eu acho o máximo. Essa pergunta é excelente, você não precisa contar para o seu filho que é óvulo doado, fica a seu critério, mas vou te falar uma coisa, independente do que a paciente falar, se ela falar, não, eu vou contar para o meu filho que é óvulo doado, mesmo assim, nós procuramos doadoras compatíveis totalmente com a receptora, tanto quanto a aparência física e o tipo de sangue. Se ela quiser contar no futuro que é óvulo doado, fica a critério dela, mas eu sempre me preocupo se ela mudar de ideia. Então, você não precisa contar, a maioria não conta, mas é um detalhe que é particular ser do seu marido, não precisa contar. Mas se você falar que vai contar, mesmo assim, nós caprichamos para ficar o máximo possível com semelhança física, tipo de sangue, porque ainda tem a epigenética que vai dar a máxima chance de ter uma similaridade física com você. Nós insistimos e nos dedicamos a isso sempre. E como eu falei em epigenética, as pessoas sempre querem saber o que é realmente a epigenética, então eu vou explicar em poucas palavras. Nós, todos seres humanos, temos os mesmos 22 mil genes. O que nos torna diferentes um do outro é a maneira que cada gene se expressa em nós. Então, mesmo você recebendo um óvulo de uma doadora que vai ter muitos detalhes físicos seus, o seu próprio organismo vai interferir na expressão genética daquele embrião para que ele fique ainda mais parecido com você. Eu dou uma comparação, é como você ter um texto igual, mas você muda a pontuação, você muda o acento da palavra e você muda todo o sentido. Uma palavra simples é secretária, você põe acento, secretaria sem acento, é um detalhe que muda tudo, que é a maneira que o seu organismo se manifesta na expressão genética daquele embrião. Um detalhe que torna ainda mais parecido com a mãe, mesmo a gente seguindo todos os detalhes para que tenha uma semelhança. Essa pergunta também é muito boa. Você conta para mim que teve 2 abortos de gestação espontânea e agora você fez FIV, tem um embrião 5A euploide, tem o PAI 4G, 5G e quer saber se usa ou não a enoxaparina ou Clexane. É uma pergunta interessante, tem médico que vai falar, não precisa, não tem comprovação. Mas numa situação como a sua, que tem um embrião euploide e tem o PAI 4G, 5G, eu recomendo a enoxaparina. Tem muitos médicos que vai falar, não sou contra, não tem comprovação. Mas o meu olhar para uma situação como essa é tudo que você puder fazer, que dê a máxima chance, eu faço. Porque se você transfere o embrião 5A euploide e não implanta, vai me perguntar, será que não seria melhor se eu tivesse usado enoxaparina? Eu recomendo. Mas quem falar que não precisa, também vai estar certo. Tenha certeza disso. Eu falei errado, falei que é PAI 4G, 5G, e aqui é 4G, 4G, mas no fundo a explicação é a mesma. Eu continuo ainda recomendando o uso da enoxaparina. Olha que interessante, você tem um blastocisto de D6, usou 5 dias de progesterona e comenta que a médica errou porque deu 5 dias de progesterona. Não errou de jeito nenhum. O tempo de progesterona não tem nenhuma relação com o tempo que o embrião demorou para chegar até blastocisto. O tempo de progesterona é de acordo com o grau de expansão daquele embrião. Ele atingiu o grau de expansão em D6, mas a janela de implantação são 5 dias. Então, se fosse um embrião de D7, 5 dias, porque se você ultrapassar esses 5 dias, a janela de implantação errou. Então, pelo que eu entendi, a médica não errou. Se for de D6 e D7, são 5 dias de progesterona, porque é assim que a natureza se preparou para a implantação embrionária. Então, para mim, quando você retira o pólio, porque é uma cirurgia extremamente simples, pouco traumática, que é a polisteroscopia, é aquele mês que passa, você menstrua e no outro mês pode transferir. É uma intervenção simples, até no mês seguinte.
Eu acho um pouco exagerado, espero dar um mês, mas da minha parte, se for um pólipo simples, tranquilo, eu faço estereoscopia de rotina, toda quarta-feira eu faço estereoscopia cirúrgica e basicamente é isso, pólipo, uma intervenção simples, cuidadosa, mas tranquila, só passa um mês e no outro já pode fazer a sua transferência embrionária. Você é muito linda e muito especial. Na próxima pergunta você confirma me agradecendo muito por ter chegado até aqui. E que fala que eu tenho mãos abençoadas e que amanhã seja o mesmo. Amanhã é um dia tão importante, que eu espero que Deus nos abençoe, que possa nos dar todo o proveito daqueles momentos que estaremos juntos, que eu possa fazer o melhor que eu puder. Eu porei toda a minha energia, a minha vontade, o meu foco, a minha determinação para que tudo deu certo. Agradeça sempre a Deus, eu agradeço tudo a Deus. Sim, todo dia eu agradeço. Sou uma pessoa privilegiada nesse mundo que eu vivo. E as dificuldades que eu posso ter são muito pequenas perto do que outras pessoas têm. Então tenhamos fé que amanhã seja um dia lindo e maravilhoso. Tá bom? Durma bem, o sono é fundamental, lembre-se bem disso. Existem dois tipos de alterações estruturais dos cromossomos. As translocações, quando um pedacinho de um vai para o outro lado e do outro lado vem para cá, e as inversões. As translocações, praticamente é ultra necessário fazer biópsia embrionária. As inversões, a princípio, não. Mas dependendo do detalhe do histórico da paciente, eu posso achar recomendável. Translocação, sim. Inversão, na maioria das vezes, não. Mas em algumas situações, pode ser que seja. Se eu tiver dúvida, eu converso com a geneticista, peço para que você faça uma consulta e veja qual a opinião dela, e aí veja o contexto todo, a sua idade, os seus antecedentes, se você teve abortos, e aí eu posso falar melhor fazer o PGTA, o exame genético do embrião. Então, essa resposta simples assim não é faz ou não faz. Dependendo do caso, pode ser uma boa recomendação para você. Eu já estou colocando aqui o meu e-book sobre biópsia embrionária, que eu falo sobre o PGTA, que é o mais frequente de todos, que se vê se tem alguma alteração no número de cromossomos, PGTM para alterações genéticas, PGTSR para alterações estruturais como translocações e inversões, e o PGTP para doenças poligênicas, uma coisa que nem é autorizado ainda no mundo inteiro por motivos éticos, mas existe já e é muito polêmico. Mas estou pondo aqui detalhes que nesse e-book que eu escrevo sobre PGTA, sobre análise genética, eu falo todos esses detalhes que são importantes para as pacientes refletirem o que devem fazer de melhor para elas, para o marido e para a mulher também. Você fala que tem 40 anos, tem um antimileriano de 1,8, não tem mais as tubas, já tirou as trompas e quer engravidar? Vai em frente, você tem uma boa reserva ovariana, estimule seus ovários, colete os ovos, faça a fertilização aos 40 anos, biópsia embrionária, PGTA, para fazer uma investigação genética desses embriões, transfira o embrião euploide, tenha fé e tudo dá certo. Tranquilo. Você não tem nem escolha. Gravidez natural para você é impossível, já que você não tem mais as tubas. Então, o único caminho para você é fertilização in vitro, e aí é recomendado a biópsia embrionária e a análise genética dos embriões. Muita fé que tudo vai dar certo. O embrioscópio, isoladamente, ele pode dar uma ideia pela inteligência artificial se a chance de ter um embrião euploide é maior ou menor. Mas se você já tem a certeza que aquele embrião é euploide, então esse embrião já passou por uma incubadora tradicional que seja. Então, se você quer saber antes de tudo, se você vai fazer pela incubadora tradicional e souber que é um embrião euploide, não é necessário passar pelo embrioscópio. Olha, o embrioscópio é um detalhe a mais. Talvez o fato de você não ter que tirar e recolocar o embrião algumas vezes, né, comparado à incubadora tradicional, pode oferecer alguma vantagem. É uma vantagem, pode ser pequena nesse caso, mas é uma vantagem. Então, eu acho que é um upgrade. Se você me falar, mas precisa mesmo? Quando você põe mesmo, sempre complica um pouco o raciocínio. Não é tão importante. Mas, se você puder muito bem, algo a mais. Você quer saber, na verdade se você vai fazer a biópsia embrionária, seria desnecessário ter esse gasto com uma incubadora mais sofisticada, que é o time-lapse ou embrioscópio.
Eu posso dizer para você que não é tão necessário. O que faz o embrioscópio, que é algo que a gente usa para inteligência artificial, que vai dar um ranking de qual será o melhor embrião. E talvez o fato de não ter tirar e colocar o embrião para analisar como era na incubadora tradicional, talvez melhore o número de embriões conseguidos e talvez possa ter alguma vantagem na qualidade, mas isso não é certo não. Eu posso dizer para você, para quem vai fazer a biópsia embrionária, não é uma grande vantagem o time-lapse, é uma possibilidade, mas aí é algo a mais que você faz, mas não algo obrigatório tão importante. Ele ajuda, mas não é tão fundamental assim não. Síndrome do folículo vazio, para quem não sabe, é quando a paciente passa por toda a estimulação ovariana, dá aquela injeção final para maturar, e quando você vai coletar os óvulos, todos os folículos estão vazios, não tem nenhum óvulo. E por que isso acontece? Tem várias razões, mas existem algumas alternativas que você pode, num próximo ciclo, evitar que isso aconteça. E como é que eu faço? Normalmente eu faço o trigger e a coleta, ao invés de ser 35 horas, eu faço até com 39, até 40 horas, mas tomo alguns cuidados para que a ovulação não ocorra antes da hora. Eu uso muitas vezes agulha de duplo lumen, que você vai lavando, então a agulha, você aspira o folículo, injeta o meio de cultura e vai lavando cada folículo um por um. Eu faço o duplo trigger também, só que eu faço com horários separados também, e isso aumenta a chance. Vai muito bem isso, eu tenho uma experiência bem razoável com isso. Mas são coisas que podem acontecer, a gente só descobre que isso acontece. Em resumo, não dá para prever que isso vai acontecer. Mas, tomando esses cuidados, eu também faço outras coisas também, eu dou uma dose a mais no finalzinho. Então tem alguns detalhes que eu faço para quem tem esse histórico de folículo vazio. Particularmente eu acho que esse protocolo que eu uso vai muito bem. Mais uma coisa ousada, mas tem que saber fazer, senão quando você for coletar o óvulo, já ovulou, já perdeu tudo. Tem detalhes que são importantes para que tudo dê certo. Após a transferência, você pode dormir em qualquer posição. O importante é que você durma no mínimo 7 horas, como sempre, aliás. É sempre o mínimo que se deseja é dormir pelo menos 7 horas todas as noites. Posição qualquer uma, de barriga para baixo, do lado, barriga para cima. Quando a barriga crescer realmente, aí barriga para cima a baixa pressão dá um mal-estar. Mas nesse momento, o que for mais confortável para você. Se a dieta anti-inflamatória pode melhorar os resultados? Olha, se você for uma paciente que tem endometriose, por exemplo, você é super inflamado, isso pode melhorar. E tem algumas situações para quem tem endometriose, na própria estimulação, eu uso uma suplementação anti-inflamatória que pode melhorar a qualidade dos óvulos. Então, estar desinflamada sempre é melhor e melhora os resultados em qualquer situação. Eu recomendo dieta anti-inflamatória e suplementação também anti-inflamatória. Acho que ajuda bastante isso. Olha aqui mais uma paciente chique colocando a nova sigla de ovários policísticos, que era SOP, Síndrome de Ovários Policísticos, e agora é Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Parabéns pelo seu conhecimento perfeito. E mais uma vez eu falo que só a sigla mudou, mas o perfil da doença continua o mesmo e sempre foi metabólica. Agora, se você consegue ter bons óvulos, quem tem ovário policístico tem uma tendência a ter muitos óvulos e muitas vezes são de qualidade inadequada. Existem alguns recursos, diminuindo a sua resistência à insulina, diminuindo a sua situação inflamatória. Tem outras coisas, minoxidil e outras coisas, usando glifagem. Tudo isso pode ajudar a melhorar a qualidade dos seus óvulos. Precisa também classificar qual o seu tipo de ovário policístico, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e aí ver qual é o melhor tratamento para você para conseguir os melhores óvulos. Eu entendi a sua pergunta e achei interessante. Você quer saber se, mesmo recebendo óvulos doados de uma mulher jovem, você tendo mais idade, quanto mais velha, vai ser pior para implantar? Nem sempre. Se você, nesse período, você vai esperar o momento adequado de fazer a transferência, podem surgir outras doenças. E é muito comum as pacientes, quando estão indecisas se vão para a ovodoação ou não, me perguntarem, também eu posso esperar e me preparar melhor para receber óvulo doado, porque tanto faz eu engravidar agora aos 44 ou aos 48, eu respondo, do ponto de vista emocional, pode ser mais frustrante, mas para o seu útero, se nada acontecer, não tem a menor diferença. Tranquilo. Mas não demore muito, né? Porque
Senão você vai demorar muito para usufruir todas as alegrias de ter um filho até você ser bisavó. É uma alegria. Você está tentando engravidar há 6 meses e tem 42 anos e quer saber por onde começar. Primeira coisa é procurando um especialista em medicina reprodutiva para ver todos os detalhes, inclusive o seu marido também. Mas aí tem um detalhe dos seus 42 anos. Se você fala que quer uma gravidez segura, eu não tenho dúvidas. O seu tratamento será reprodução assistida, fertilização, biópsia embrionária para confirmar se o seu embrião é euploide. Euploide é aquele embrião que tem um número de cromossomos correto. Não é uma síndrome de Down ou outras síndromes que é muito mais frequente em mulheres com idade mais avançada. Isso para uma gravidez segura. Mas, de qualquer maneira, procure um especialista em medicina reprodutiva que ele vai te orientar adequadamente o que é de fazer de melhor para você, pesquisando todos os problemas em você e também no seu marido. O homem nunca deve ser colocado como segunda opção. Ele está junto com você a primeira opção. Como é o espermograma dele? E já vou antecipar que muitas vezes as mulheres que estão numa idade mais avançada querem engravidar e casaram com um homem que tem filhos no casamento anterior. E esse homem fala, não, mas eu não preciso fazer espermograma porque a minha antiga mulher engravidou com muita facilidade. Aí eu pergunto, quantos anos tem seus filhos? Um tem 18, outro 22. Era ótimo espermograma no passado. Tem que fazer espermograma. É fundamental. Primeira consulta, espermograma com concentração, motilidade, morfologia e fragmentação do DNA do sêmen, que é muito mais importante cada vez mais em homens com idade mais avançada ou que tenham hábitos de vida inadequado, bebe, fuma, está obeso, coisa desse tipo. Mas fragmentação hoje em dia é fundamental na investigação da fertilidade do homem. E para quem quer saber mais detalhes sobre a importância da fragmentação do DNA do sêmen, vou colocar aqui um artigo que eu escrevi sobre a fragmentação do DNA do sêmen, por que ele é tão importante, citando vários detalhes de publicações, bibliografia e coisas que mostram a importância que tem. E no final eu ponho algumas perguntas e respostas para entenderem como é importante esse exame que avalia a fertilidade do homem. Estou colocando aqui o link para ler esse artigo que eu escrevi, que está numa linguagem muito fácil, simples, para o público leigo entender exatamente da sua importância. Que pergunta interessante, você fez duas. Se toda mulher que vai fazer FIV precisa fazer histerosalpingografia, foi a sua primeira pergunta, e a segunda é laparoscopia. Nenhum nem o outro, porque eu não preciso saber das tubas como estão a princípio, mas se houver uma suspeita que pode ter hidrossalpinge, aí tem que fazer para confirmar, porque a hidrossalpinge dificulta muito o resultado. Tem que fazer uma cirurgia para tirar ou obstruir essas tubas para aquele líquido não refluir para o interior do útero. E a laparoscopia não tem obrigatoriedade, a não ser que tenha algum problema, como por exemplo, se tiver hidrossalpinge, tem que fazer laparoscopia para tirar as tubas ou a videolaparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva. Se tiver alguma coisa mais importante também, pode-se fazer alguma laparoscopia por outro motivo. Aí tem que realmente ver qual é a individualização daquele caso. Mas não tem nenhuma rotina para quem vai fazer FIV, nem fazer a histerosalpingografia. E só para ilustrar um pouco, muitas vezes na ressonância que eu peço de rotina praticamente para todos os pacientes que querem fazer FIV, para ver se tem adenomiose ou endometriose, vem aí no relatório assim, tubas dilatadas. Isso me complica um pouco, porque dilatada quer dizer o quê? Que pode ser hidrossalpinge. E se for hidrossalpinge, tem que operar, porque senão dificulta a implantação embrionária. Então aí eu peço histerosalpingografia ou, mais modernamente, Raycosi, que é uma coisa que é feita por ultrassom. Você põe um contraste de ultrassom e você vê as tubas pela imagem do ultrassom. Dói menos, é mais simples e dá o mesmo resultado com a mesma excelência. Raycosi é o que há de mais moderno para se avaliar permeabilidade tubária, se tem hidrossalpinge, é maravilhoso. Eu já fiz uma live com o Paulo Costa sobre isso. Eu sou para escrever sobre esse assunto e nunca escrevo. Preciso lembrar. Não muda nada, não. Não tem essa relação, já se deu algumas coisas. É importante levantar as pernas, mas não muda nada, não. Então, quanto a esse detalhe, você pode ficar deitada, pode levantar,
Não, aquele sêmen que fica acumulado na vagina, ele não sai, ele fica rodeando o colo cervical, tem um muco por onde nada o espermatozoide, e o fato de você levantar ou ficar deitada não vai mudar em nada, porque ele nada naquele muco cervical. A natureza é tão sábia, aquele muco que sai no período da ovulação, ele foi feito com esse objetivo, para o espermatozoide penetrar, nadar nele em direção ao interior da tuba e lá ocorrer a fertilização. A natureza é tão maravilhosa, isso não vai mudar em nada, tenha certeza disso, tá bom? Você fez o hormônio antimileriano em janeiro, deu 0,25. Você fez o ultrassom amanhã, porque junho é só amanhã. Então não entendi muito bem se é algum erro, mas teve 9 folículos. 9 folículos para quem tem um antimileriano de 0,25 é um número muito bom. Folículos centrais para quem tem 0,25 seria mais proporcional uns 5 folículos. Você teve 9, bom, muitas vezes mesmo com antimileriano baixo tem ondas foliculares que são mais favoráveis. Às vezes eu espero 2, 3, até 4 meses para ter uma onda folicular melhor. Muitas vezes não adianta nada, mas a gente tenta. Então, você pode ter sido privilegiado nesse momento. Você teve 9 folículos, o antimileriano 0,25 é acima da média. É claro que você não fez o ultrassom amanhã, porque amanhã não chegou ainda, tem algum erro aí, mas mesmo assim está muito bom 9 folículos para quem tem antimileriano de 0,25. Adorei seu bom humor. Você comenta de 5 de agosto, porque você também deve ser 5 de agosto, que sempre isso gera um comentário que nós, de agosto, somos leoninos e somos o máximo, que é aquela fama que o leonino tem de se achar maravilhoso, espetacular. Essa brincadeira do signo eu sempre faço com as minhas pacientes, como eu brinco para quem é de câncer, que é dramático, eu brinco de escorpião, que é muito bravo, o virginiano, que ele é muito detalhista, são brincadeiras que eu faço no dia a dia, mas se nós somos 5 de agosto, nós não temos culpa de sermos tão perfeitos. É assim que eu brinco com as pessoas. Adorei seu bom humor. Um beijo para você e um ótimo fim de domingo. Realmente, quando uma paciente é ovo-receptora, recebe um óvulo de uma mulher jovem, não há uma recomendação de fazer biópsia embrionária. Mas se você está preocupada, um NIPT é uma boa recomendação. O NIPT é feito pelo sangue materno, que vai avaliar aqueles principais cromossomos, o X, o Y, 13, 18 e 21, que são as principais doenças cromossômicas. Você vai se tranquilizar, pode fazer com 9 semanas e acho que dá tudo certo. Para sua paz de espírito e tranquilidade, faça o NIPT ou aguarde o exame morfológico do primeiro trimestre, que dá para ver muitos detalhes também. Excelente a pergunta, uma boa observação. Eu posso responder que sim, a resistência à insulina dá um sinal de inflamação. E se existe inflamação prejudica tudo. Todos nós somos inflamados. E se você tem uma resistência à insulina, também deve ser tratada. Então, sim, hoje em dia eu valorizo muito essa parte de resistência à insulina. Eu peço todos os exames de resistência à insulina e trato na medida do possível. Se for uma coisa tranquila, eu mesmo trato. Caso contrário, eu passo para o endócrino com o apoio do nutricionista para investigar algum outro detalhe, se está inflamado, outros fatores de inflamação, que já foge à minha área de atuação. Mas se for uma coisa simples, eu trato na medida do possível, dieta, suplementação, coisas desse tipo, e algo a mais eu posso fazer conforme o caso. Não, não é cancerígeno. Existem muitos estudos comparando mulheres que fizeram fertilização com aquelas que não fizeram fertilização, se teve alguma incidência maior de câncer. Por exemplo, pega mulheres que tiveram câncer de mama e separa quem fez o tratamento de fertilização anterior e quem não fez, e vê se a incidência de câncer de mama existe diferença de um grupo e o outro, se naquele grupo que fez fertilização, tomou mais hormônios, se é um aumento de câncer de mama, por exemplo. Até hoje isso não ficou comprovado. Então, isso, mesmo quando eu fazer algum tratamento de estimulação ovariana, se estiver principalmente próximo aos 40 anos, eu peço um exame de mama para me sentir mais confortável, que eu não vou causar um mal maior para aquela paciente. Se houver alguma suspeita, eu não faço tratamento. Já teve casos de eu cancelar o tratamento bem no momento, porque eu estava suspeito que a doutora não procurava um especialista em mama. Então, eu e todos nós médicos, acredito, somos cautelosos em relação a isso e não aumenta a incidência de câncer, não. Eu acredito no Embroglu e já ficou como rotina eu indicar o uso do Embroglu em todas as minhas transferências embrionárias.
A rapamicina é indicada em casos excepcionais. Aqueles que eu uso e tenho indicado são pacientes que têm idade mais avançada e não conseguiram até o momento embriões euploides, é uma alternativa interessante, e pacientes também que têm uma baixa reserva ovariana e não tiveram embriões de boa qualidade. Se você me pergunta, os meus resultados ainda são muito precoces, mas até o momento eu estou achando que é uma opção interessante. Teve um caso recente que não teve nenhum embrião euploide, mas eu tenho uma que teve 3 blastocistos que foram para biópsia embrionária e nunca tinha tido um blastocisto, mas não chegou o resultado ainda, e tive alguns casos satisfatórios, mas ainda não posso concluir a eficácia da rapamicina previamente para melhorar a qualidade dos embriões e a taxa de gravidez. Ainda é meio precoce para concluir, mas eu acho uma alternativa interessante, porque ela não é agressiva, não causa efeitos colaterais complicados, não é uma coisa cara, é fácil para comprar, então eu acho uma alternativa interessante. Se alguém estiver aqui querendo saber mais sobre a rapamicina, vou colocar aqui mais uma vez meu e-book da rapamicina, que é baseado em literatura médica, publicação séria na PubMed, mostrando as possibilidades. Eu já antecipo que é o capítulo 13, que é para quem quer tentar melhorar a qualidade dos óvulos e ter mais embriões. Tem outras coisas também, eu mostro todo o histórico da rapamicina, como foi descoberta, como deve ser usada, como é usada para desacelerar o envelhecimento também, em caso de endometriose, como tratamento imunológico, mas estou pondo aqui para quem se interessar. Mas para a qualidade do óvulo e do embrião, é o capítulo 13. Está aqui, estou colocando. FAN, para quem não sabe, é a sigla de fator antinúcleo. Está ligado a uma doença inflamatória e, mais especificamente, a doenças autoimunes. Muitas vezes estão ligadas ao lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune importante que afeta o organismo e também interfere na implantação embrionária. Quando é um FAN de 1 para 80, é super comum. 1 para 160 também tranquilo, 1 para 320 também começa a me preocupar, 1 para 640, daí para frente, daí para cima, aí me preocupa um pouco, aí precisa pesquisar mais detalhes. Então, se tiver esses fatores, não há dúvida nenhuma que devem ser pesquisadas as doenças autoimunes que atacam o organismo e também atacam o embrião e prejudicam a implantação embrionária. E aí tem que fazer uma coisa mais específica, procurar um reumatologista e detalhar se tem artrite reumatoide, se tem lúpus eritematoso, tudo isso tem que ser investigado. Então, se for baixinho para 80, para 160, eu acho comum.